Ser vereador com certeza é um grande orgulho eu poder representar a comunidade, e ser presidente é uma dádiva. Eu fui presidente lá no ano de 2014, depois de ter sido eleito o vereador mais votado da história da Gentilha em 2012. E pela lógica e por acordo da época, em 2013, eu deveria ter sido presidente, mas um acordo não foi cumprido, em virtude da desistência aí do vereador da outra bancada, e então me tornei presidente pela primeira vez na história em 2014, num período em que era meio atípico. Foi feito um consenso aqui no município de Gentil, então a ideia era que todas as bancadas trabalhassem meio em uníssono para poderem alavancar o município, e em partes ocorreu isso. Então os projetos que eram apresentados na época, quase todos eram aprovados por unanimidade. Então a função do presidente na época foi mais de conciliador, foi mais de organizar a Câmara de Vereadores e fazer o elo entre executivo e legislativo, e também coordenar algumas ações que a comunidade estava pedindo. E nós nos focamos muito na questão de economizar para sobrar recursos para fazer algum projeto também em consenso ali, de comum acordo com o executivo. Foi possível na época, então, através da devolução dos recursos não utilizados, construirmos e finalizarmos o ginásio de esportes aqui, que era um grande sonho da comunidade, e também adquirirmos uma área onde hoje é o complexo esportivo. Então nos focamos muito nessa questão de facilitar a vida, de trazer projetos inovadores, e graças a Deus, com o apoio de todos os vereadores, conseguimos na época da presidência, fazendo a maior devolução em porcentagem até hoje do município de Gentil. Já no ano de 2025, este ano que assumimos agora, também foi um grande desafio, porque vindo de uma eleição em que a disputa ocorreu entre dois grupos políticos, a diferença foi de apenas um voto, historicamente, é uma coisa assim que daqui a pouco, poucas vezes aconteceram no Rio Grande do Sul, e por que não dizer no Brasil. Então o desafio se tornou maior ainda, porque desde a eleição para presidente já foi com 2 chapas. Nós fomos eleitos com 5 votos, o nosso opositor fez 4 votos, e o trabalho na Câmara vem exigindo bastante, porque além de termos um pouco de conhecimento, é o 5º mandato de vereador que eu estou exercendo na casa, também dos 9 vereadores, 7 não tinham experiência, então, legislativa e administrativa também dizendo. Então, para nós está sendo um desafio, além de ser presidente, de conduzir os trabalhos, de tentar fazer esse elo, essa ligação entre executivo, comunidade e legislativo, também de coordenar e apoiar os vereadores jovens, né? Esse desafio está se tornando cada dia maior, porque precisamos buscar uma maior formação, uma qualificação dos vereadores, e ainda assim conseguimos fazer alguns trabalhos que eu digo que são bastante importantes e provavelmente marcarão história, que é a questão do próprio mural eletrônico, para a gente poder eternizar então os atos e fatos de cada vereador que se tornou presidente e que deu a sua contribuição não só para o município, mas principalmente na questão legislativa. Então é um projeto inovador que com certeza servirá de base para muitos outros municípios e várias câmaras de vereadores. Também temos a questão da formação, da criação da Procuradoria da Mulher, da Procuradoria do Idoso, que também já foi aprovado na casa e que estaremos implantando nos próximos meses. Temos a questão da reativação da Tribuna Popular, oportunizando a toda a população que tiver interesse vir, se pronunciar, colocar a sua visão, fazer questionamentos e também contribuir para o trabalho da Câmara de Vereadores. Estamos informatizando toda a questão dos documentos. A gente sabe que a questão do papel, ele tem tempo, ele é finito. E aí a gente está pensando também na questão da economicidade, na questão do cuidado com a natureza. Estamos fazendo também a questão da descentralização da Câmara de Vereadores, levando a Câmara de Vereadores na comunidade para discutir, para dar oportunidade das pessoas questionarem, conviverem mais próximas aos vereadores, né? E também estamos oportunizando e buscando discussão com o Executivo, junto com os pares aqui, com os edis na Câmara, para fazermos um projeto que também com certeza será inovador, que se chama Viva a Comunidade. Quem sabe utilizando os recursos que poderão vir a serem devolvidos pela Câmara de Vereadores em prol de melhorias na comunidade, dando oportunidade de executar algumas obras, algumas ações com os recursos que seriam devolvidos do Legislativo, e claro, em comum acordo com o Executivo, porque quem executa
quem gasta os recursos do município, né, não pode ser a Câmara, tem que ser o Executivo, mas a gente vai procurar então essa discussão. Uma coisa que é bem importante também a gente dizer é que, talvez pela primeira vez na história, a gente está buscando, de forma democrática, conversar com o Executivo, conversar com todas as bancadas, dando oportunidade de participação, seja nas comissões, seja na mesa diretora, na medida do possível também, com as lideranças. Estaremos abrindo a oportunidade de discutir com o Executivo para melhorar os projetos, e já fizemos várias reuniões, inclusive agora no início do mandato, quando da contratação de profissionais para a educação, para a saúde, para as obras, respeitando o que a legalidade diz, respeitando o concurso público e mantendo o papel também de conciliador, mas também o papel de oposição crítica e construtiva que fomos eleitos, né? A nossa ideia, então, é representar muito bem o povo, e por isso estamos despachando na Câmara de Vereadores. Pelo menos uma vez por semana estamos aqui presentes, e sempre que necessário marcando audiência com todos os setores da sociedade e com as pessoas que precisarem do Legislativo. A gente sabe do papel que tem o Executivo, que é de fazer a gestão, mas o Legislativo, além de fiscalizar, no nosso entendimento, deve participar das decisões, sugerir, cobrar, mas também oportunizar, buscar recursos e fazer as melhorias, melhorando o bem-estar e a vida de cada um dos gentilenses que aqui vivem. Vindo de uma eleição que foi praticamente empate, digamos, uma diferença muito pequena, de apenas um voto, se cria uma expectativa muito grande na população. Essa população, além de procurar o Executivo, com certeza cobra do vereador e do Legislativo, que é o real representante da comunidade. Então, o maior desafio nesse momento é conseguir conciliar o que é exigido com o que é possível ser feito. Você conseguir dizer para a população que muitas coisas não acontecem porque a legislação não permite, e provar para ela, é um desafio bastante grande. Porque as pessoas cobram, as pessoas daqui a pouco gostariam de que fosse feito o que elas querem, mas nem sempre o que é possível a gente consegue fazer também. O recurso é limitado, a Câmara de Vereadores, por exemplo, não pode causar gasto, a Câmara de Vereadores tem poder limitado porque ela é regida pela legislação, e a gente fez o juramento de respeitar, então, a lei federal, a lei estadual, a lei municipal, e buscaremos fazer isso sim, é por isso que buscamos a capacitação, é por isso que buscamos a formação. Eu acho que o vereador, o político se ilude quando ele acha que fez muito. O muito, muitas vezes, é pouco. Você tem que buscar a cada dia se preparar, se qualificar, porque as coisas mudam. E uma das grandes coisas que nós pretendemos fazer aqui, uma inovação, quem sabe, é acabar com o voto secreto. Quando você é eleito, você tem um cheque, você tem um aval de quem te elegeu, de quem votou em ti, para você representar, e você tem que mostrar a tua posição. Então, quando você vota secretamente, na verdade, fica a dúvida de qual foi a tua posição. Isso nós queremos ver se a gente consegue, dentro de muito pouco tempo, mudar, então, a legislação, mudando a lei orgânica, mudando o regimento interno. Estamos buscando, junto ao jurídico, e falaremos com os demais líderes das bancadas também, para rever algumas coisas, porque o município inovou. O município vem evoluindo, já são 33 anos, e lá em 92 era uma realidade. O nosso regimento interno, por exemplo, nossa lei orgânica, foi baseada na lei orgânica no regimento de Marau, que hoje, se nós fôssemos comparar, não tem mais muito a ver com o tamanho dos municípios, com as necessidades de cada um, e nós faremos isso, então. Tentaremos fazer essas melhorias, essas adequações, e também fazer e auxiliar o município para que evolua. O nosso grande desafio hoje em Gentil é conseguirmos a ligação asfáltica, que daria um plus, que com certeza seria uma virada de chave, ligando a nossa RS 458 até a BR 285. Existem vários projetos e todas as bancadas estão envolvidas nesse contexto, nesse sonho. Também a questão da geração de emprego, porque um município pequeno que não tenha emprego, que não mantenha seus jovens, ele perde o capital. Então você investe para formar uma criança, um jovem, um adulto, e aí depois ele vai para os grandes centros, Marau, Passo Fundo, Casca e outros municípios. Outra questão que nós temos é uma discussão, e é um trabalho bem importante, é a questão do direito à propriedade, essa questão indígena que tira o sono de ambas as partes. Então a gente quer fazer essa discussão, quer participar disso, e com certeza chegarmos a um consenso, chegarmos a uma decisão em que deixe os verdadeiros donos da terra trabalharem. Aqui nós temos famílias que têm 200 anos já.
Então passaram de pai para filho, de avô para neto, e seria um pouco injusto que essas pessoas que fizeram a riqueza do nosso município, por que não da região também, fossem tiradas das suas terras. Também não temos nada contra a comunidade indígena, e eu acho que é importante respeitar os direitos de cada um, mas dentro do que a Constituição diz. Então são alguns desafios, como existem projetos na questão da habitação, que é importante, não adianta trazer as pessoas para cá se você não tiver uma estrutura de saúde, de educação, de habitação, da própria questão da alimentação, enfim, o incentivo ao comércio local para que ele se torne mais forte e possa atender a contento, sem a necessidade de sair de Gentilha e comprar nos grandes centros, né? Então, a valorização disso é bem importante. Eu digo que hoje a gente também está à frente de uma importante associação, que é a Associação Comercial e Industrial de Gentil, na ASIG, e esse trabalho como presidente da Câmara de Vereadores também, legislativo, junto com a comunidade, acho que é uma soma. E é isso que a gente cobre, a gente questiona e convida a todos para que venham também na Câmara de Vereadores. Eu te digo que hoje a Câmara de Vereadores ela está bastante em foco, porque a participação da população aumentou e muito. Isso não é mérito do presidente, mas talvez dos vereadores também, né? Que trazem suas famílias, que trazem os problemas para serem discutidos e que buscam as soluções. E eu acho que esse é o grande desafio da Câmara de Vereadores. É ser, além de representar, além de fiscalizar e acompanhar o Executivo, também trazer a população para a nossa casa e fazer a discussão e o crescimento de ambas as partes, né? Acho que todo mundo ganha nesse sentido. A minha rotina é bastante exaustiva. Eu tenho muitas atividades, mas nem por isso é uma rotina que a gente descarta, que a gente amaldiçoa, como se diz, né? É muito gratificante. Além de pai de família, eu tenho 2 crianças, né? O Luiz Otávio e a Maria Clara, que com certeza são a maior riqueza da minha vida, né? E são os grandes amores da minha vida. Eu trabalho com questão de assessoria, de consultoria, então as viagens para outros municípios é cansativa, mas é uma coisa prazerosa porque a gente aprende muito. A troca de experiências, com certeza, ela acrescenta muito, não só na questão política, na questão administrativa, mas na questão pessoal, né? Na vivência. Eu acho que fazer amizades e aprender com os outros é um dos grandes méritos da vida. Também a gente é presidente no momento, estamos presidente da Associação Comercial, começando um trabalho, assumimos agora no início de 2025 e pretendemos inovar. Estamos com uma associação, uma presidência, uma gestão bastante jovem. O mais velho sou eu e essa juventude eles têm muito pique, né? Trabalham muito com a questão das redes sociais, com a questão de inovação, de qualificação. Então, pretendemos fazer um trabalho de excelência. Também a gente é muito envolvido na questão da comunidade, quer seja grupos, quer seja projetos, a própria questão das atividades dos nossos filhos, né, extra classe, karatê, CTG e tantos outros, eles são muito participativos, então isso demanda muito tempo. Alguns dias da semana eu também faço a questão de dona de casa, como se diz, né, acabo ficando fazer a comida, para organizar a casa, porque a minha esposa trabalha 40 horas e eu acho que muito da nossa família, do mérito de termos uma família assim de bons costumes, uma família que preza pela tradição, que auxilia na comunidade, vem dela também. Então, tenho muito a agradecer à família que a gente conseguiu construir, e também nós temos um outro trabalho que infelizmente é o cuidado com a mãe, que é idosa, que tem Alzheimer, e aí depende dos filhos, né? Então também é uma coisa que a gente acaba tendo que se envolver em partes, porque meus irmãos ficam mais tempo com ela, mas também a gente precisa fazer isso. Então são várias coisas, né? Além da questão profissional, questão familiar, a questão da comunidade, a gente tem essa questão de ter que auxiliar também um pouco aos demais que nos procuram. E agora, como presidente, eu digo que a demanda aumentou muito. E eu agradeço a todos que nos procuram, mas, como falávamos há poucos dias, talvez nunca tenha sido assim. Dessa procura incessante, das pessoas vindo buscar um alento, vindo buscar informações, vindo buscar sugestões do que fazer no dia a dia, né? Porque
como se formou uma situação, uma posição fortes de ambas as partes, então a gente representa, digamos assim, esse grupo por estarmos, né, à frente dos vereadores, por estarmos também auxiliando aqui na Câmara, por termos ajudado na questão da eleição, mesmo tendo sido derrotados. Foi uma eleição bastante difícil, uma eleição bastante peculiar, e eu digo assim, uma eleição que mostrou que é possível fazer política sem fazer baixarias, né, sem ter envolvimentos ou desgastes fora do comum. A questão de liderar e evitar alguns excessos também é importante, e graças a Deus, né, a gente tem uma repercussão boa, a gente tem um apoio bom da comunidade, de toda a família, de todos dos irmãos, né, dos filhos, e eu acho que só é possível a gente conseguir seguir no dia a dia, porque é pautado em 5 pilares que eu acredito, que é a questão da comunidade, a questão do trabalho, a questão da família, Deus e, com certeza, né, a religião. Então, esses pilares eu acho que servem para nos sustentar, e algumas coisas acabam sendo prejudicadas um pouco nesse quesito, porque a questão do esporte, a questão do lazer, muitas vezes a questão da própria saúde particular, a gente vai levando e vai fazendo como é possível. Muitas coisas a gente não consegue atender 100% porque falta um pouco de horas no dia. Mas, graças a Deus, temos boa vontade, temos dedicação, temos apoio de quem nos quer bem, e a gente sabe que tem muitas pessoas que querem bem, que nos cobram, nos indicam, nos auxiliam, e vamos levando a vida, esperando sempre melhorar, e eu acho que é por aí. Então, a questão de vereador, a questão política é importantíssima, mas também, como a gente disse, não pode esquecer, então, de Deus, não pode esquecer da saúde, do trabalho, que é quem nos gera alguma renda para a gente poder sustentar, né? E também da comunidade, os projetos sociais, o envolvimento com a comunidade, a participação, o auxílio também são muito importantes para a gente poder ter o retorno, que eu acho que é o mínimo, e a gente poder também devolver um pouco de tudo que a sociedade nos deu. Se eleger vereador, conseguir chegar a presidente, e não foi por uma vez apenas, com 5 eleições, então o mínimo que a gente pode e deve fazer é devolver um pouco para a comunidade, através dos conhecimentos, através das formações que a gente teve. Graças a Deus conseguimos fazer 2 faculdades, temos uma pós-graduação, vários cursos, e isso tudo foi possível pelo apoio, com certeza pelo trabalho, que muitos abriram as portas e continuam abrindo, e a gente só tem a agradecer a isso, então. Na época que eu cheguei à presidência, em 2014, nós vínhamos de uma sequência de um bom governo. O governo anterior, que acabou sendo de consenso em 2012, tinha feito um trabalho de excelência, com várias obras, com muitas melhorias, com um desenvolvimento importante, e a principal necessidade, o principal desafio da época era a questão do direito à propriedade. Estava muito forte a questão de uma possível demarcação na nossa área do município, que inviabilizaria o município, provavelmente, porque o que se pedia, e esse processo continuou, na verdade, na época tornava Gentil, infelizmente, inviável. Então, se uniram as forças na época, até porque provavelmente o governo que estava na atualidade poderia ser eleito novamente, tinha uma grande aceitação, então uma aprovação boa, e a oposição resolveram, então, na época, eu acho que inteligentemente os presidentes se reunirem, e foi feito, então, um consenso para o Executivo, e no Legislativo apenas 12 vereadores concorreram. Então, 9 ficaram eleitos e 3 suplentes, que era o que a legislação exigia na época. Eu tive a oportunidade, o prazer de ter sido mais eleito hoje da história ainda, e também acabamos nos tornando uma certa liderança dentro do partido e na comunidade, e chegando então à presidência do Legislativo. O anseio da época também era para a busca de uma maior infraestrutura, uma maior organização no município, e em partes foi conseguido. Foi feita uma nova escola, a Escola Primavera, que está aí o prédio então bastante destacado, um prédio grande, que é utilizado para as séries iniciais. Foram conseguidos, então, a questão do ginásio de esporte, foi conseguida a questão da casa mortuória e tantas outras coisas, uma parte de asfalto na cidade, várias conquistas, então,
que serviram de base para que o município, então, fosse evoluindo, fosse crescendo. E a gente entende que cada administração que passou por aí fez o seu melhor, fez o possível da época. Muitos daqui a pouco conseguiram mais, outros conseguiram menos, mas é a importância de cada administração ter feito uma parte. Se Gentil está no patamar que está hoje, é graças aos que passaram também, né? Então, era um desafio bastante grande na época e eu acho que serviu, então, para que se conseguisse essas conquistas, se infraestruturasse o município e também se conseguisse organizar lá a Associação dos Agricultores, essa questão da decisão e da disputa, digamos assim, do processo da demarcação indígena. Já em 2025, começamos um ano no mandato do Legislativo, vindo de uma eleição muito acirrada e muito disputada. E hoje o grande desafio é conseguirmos acalmar os ânimos de ambas as partes, porque a gente sabe que muitas vezes os radicalismos, os excessos não geram coisas boas. Os próprios projetos ficam em partes prejudicados porque daqui a pouco a não aceitação de um governo que se elegeu, ou de quem perdeu, ou de quem ganhou, pode gerar então atritos e desavenças muito sérias, né? E acho que o grande desafio atualmente vem do Executivo principalmente, ele conseguir sanar ou alcançar as promessas, conseguir desempenhar o seu papel. Porque quando você vence uma eleição, você propõe algumas coisas, você apresenta projetos que serão desenvolvidos. E a população com certeza vai cobrar, o anseio da população é que esses projetos se tornem realidade. Por outro lado, quem está na oposição muitas vezes não quer que o governo ande a contento. E aí essa é uma dificuldade, acho que é uma percepção minha, de que é preciso se unir para que, em comum acordo, para que todos auxiliando, a gente consiga fazer esses projetos se tornar realidade e com certeza o município se desenvolver, se tornar mais próspero. E para a próxima eleição, com certeza, então, serão apresentados os candidatos e os projetos para continuar o desenvolvimento ou continuar esse processo. Eu gosto de dizer que ninguém quer comprar um carro que esteja pegando fogo. Ninguém quer um município que esteja retroagindo, que esteja voltando para o passado. Então, a gente quer ver o futuro, a gente quer estar com os pés no presente, com os projetos tácitos, com projetos reais, porque a gente quer ver Gentil para frente. E aí, com certeza, que de 2, 3 anos, aí os projetos começam a aparecer e que a população decida. A maior avaliação para um político é nas urnas, né? No dia a dia, na vida, a gente tem avaliação positiva ou negativa conforme você vai se desenvolvendo. Você vai conseguindo alguma coisa financeira, comprar a sua casa, comprar o seu carro, fazer a sua formação, mas na política, a grande avaliação é nas urnas. Então, o político que se coloque, que faz o seu trabalho, tem que aguardar ver a população o que ela vai decidir lá no momento certo. Eu tive uma trajetória política bastante gratificante. Eu digo que eu aprendi muito com as falhas, com os erros, com os acertos, e na vida a gente cai e levanta. Quem for perfeito, acho meio difícil, não existe a perfeição. Quem for perfeito, que mostra a solução, que mostra, então, a fórmula, né? A gente é bastante limitado, nós somos humanos e somos passíveis da falha, passíveis do erro, mas eu tive uma trajetória que me orgulha muito. Eu fui eleito em 2012, quando, então, assumimos a presidência da Câmara de Vereadores, mas já tinha experiência do mandato anterior. De 2012 em diante, então, continuamos na política com mais 3 eleições, então, em 2025 foi o meu 5º mandato, minha 5ª eleição. No meio, eu tive uma eleição em 2020, na eleição de 2020, que fui o 5º vereador mais votado da história e fiquei fora em virtude da legenda. Acabei ficando na suplência, assumindo em 2022, infelizmente, pelo falecimento precoce do nosso colega vereador, quem eu estimo muito, Robson Fabrício Francisqueto, o qual até por homenagem foi colocado o nome do plenário aqui. O falecimento dele acometido por uma doença e acabei me tornando vereador novamente, então, pelo 4º mandato e continuando concorrendo, então, fui reeleito agora em 2024 para assumir 2025. Mesmo não estando vereador, sempre continuei na política. Fui presidente do partido,
Tenho orgulho de dizer que fui um dos fundadores da ala jovem do JPMDB no estado do Rio Grande do Sul, inclusive junto com o vice-governador hoje, o Gabriel, junto com o doutor Edson, que é procurador do Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul, né? Com vários outros aí, lembrando que Gentil foi na época então o quarto município a ter ala jovem, uma coisa que era inovadora na época e formou muitos. E eu digo que vários vereadores aqui de Gentil vieram daquela época, tiveram a sua formação política e aprenderam. E eu sou defensor de que o vereador tenha. Você não consegue fazer a faculdade, mas tem o conhecimento do que é uma legislatura, do que é ser vereador, do papel do vereador, inclusive os próprios gestores, um prefeito. Muitas vezes a gente vota uma pessoa porque ele é gente boa, porque ele é simpático, e aí no momento que ele está no cargo, não digo que daqui a pouco ele precisa ter essa formação anterior, mas ele tem que se capacitar, porque a população vota para quem ela indica como um líder, ela se espelha na pessoa que ela votou. E eu tive isso na minha vida, graças a Deus, a gente sempre esteve envolvido, não apenas com a questão política, mas comunitária, que a política é feita no dia a dia. Você faz a política lá em casa, falando com sua família, dividindo e negociando com os filhos, conversando. Você na comunidade muitas vezes está fazendo política quando você defende uma melhoria para a comunidade, quando você decide alguma coisa na igreja, quando você decide lá num projeto social. Acho que isso, as lideranças se formam meio que é o natural. Quando você se envolve com a política, então você tem que ter a questão da legalidade, a questão da publicidade, a questão do respeito ao bem público e também a questão de trazer a população para ser seu aliado. Eu acho que as coisas devem partir do povo. Tudo que vem de baixo, que tem base, se torna forte. Tudo que vem de cima acaba se esfarelando, porque sem base a gente não segue na vida e nem na política. Então, quando você pensa que tu fez muita coisa, daqui a pouco as pessoas esperam muito mais de você. E é por isso que é importante a qualificação, que é importante a formação, e que é importante também você vivenciar. Eu penso que depois que você se tornou vereador, se tornou prefeito, você muda de ciclo, você vai ser sempre cobrado, vai ser sempre visto como aquela pessoa que soube liderar, que soube apontar, que soube decidir e negociar. Então, um papel bastante importante que a gente teve nessa trajetória de 20 anos como vereador, já vai fechar agora nesse mandato, mas digo assim que com 8 anos eu já estava fazendo política. Então, tenho hoje quase 40 anos de política. Gentil vem caminhando a passos largos para o desenvolvimento. A gente sabe que ainda estamos um pouco limitados em algumas coisas, mas a gente comparar o Gentil de antes da emancipação, lá na época de distrito, ou de capela, ou de povoado, com o ano de 1992, quando foi emancipado, e 93 em diante, quando então começou a primeira gestão, é uma comparação assim que não tem nem precedentes. Conseguimos evoluir muito. Quem lembra lá da época que para ir para a escola a gente tinha que fazer vários quilômetros a pé, e eu que morava no interior lembro bem disso, em épocas de chuva, no inverno, muitas vezes sem um calçado adequado, na escola muitas vezes sem cadernos, sem uma estrutura, né? Com professores que vinham de Marau, de Passo Fundo. Na saúde, muitas vezes as pessoas tendo que vender os seus bois de canga, tendo que vender a propriedade para poder tratar alguma doença, e muitas vezes não dava tempo, porque era longe o hospital, não tinha transporte, não tinha uma estrutura maior, os medicamentos que existiam eram os chás, né? E sem questão de emprego, sem uma expectativa de melhoria de vida, porque por que você investia numa comunidade, fazer uma casa boa ou formar um filho, você não tinha oportunidade aqui. Então, muitas vezes as crianças, os jovens, acabavam saindo, iam para uma cidade maior para buscar a sua formação, e as famílias eram numerosas porque o que existia era a força braçal, né? De 93 em diante, nós convivemos então com as máquinas, com os prédios públicos, com a maior formação de todos aí, com a possibilidade de usar um crédito educativo para fazer uma faculdade, para fazer um curso técnico. Começamos a ter médico todo dia no posto de saúde, ter enfermeiro, ter medicamentos. Então, é uma coisa assim que nos dá muito orgulho
e que devemos parabenizar não apenas os que emanciparam, a comissão emancipacionista, mas também a todos que formaram a base. Porque se Gentil conseguiu emancipar é porque alguém trabalhou antes lá. Então muitas vezes são pessoas que não vão entrar para a história, não vão receber uma medalha, mas que fizeram no seu dia a dia a formação, a construção da igreja, a abertura de uma estrada, daqui a pouco a praça, tantas coisas que foram brigar lá para trazer um primeiro grau, para trazer os primeiros anos da escola, para trazer um professor para cá. E hoje o nosso trabalho deve continuar. Então, porque se teve uma base para começar Gentil, tem que ter uma base para tornar Gentil maior. Nós queremos ver Gentil no futuro grande. Nós queremos ter, então, uma possibilidade de manter as pessoas aqui, com os jovens trabalhando aqui, tendo emprego, tendo uma ligação asfáltica, tendo o direito à propriedade, tendo uma habitação de qualidade, tendo uma educação de qualidade como temos hoje, uma saúde quando você precisa, porque a saúde é imediata. Se você não foi atendido no dia, na hora, no momento que você está doente, no outro dia é tarde, com certeza. E eu sei disso porque, infelizmente, meu pai foi uma dessas pessoas que foi acometido por um infarto e, por morar longe, não deu tempo de chegar, ficou no meio do caminho, né? Então, hoje a gente vê quantas pessoas que foram salvas graças, então, à ambulância que a gente tem, ao carro da saúde, hoje a informatização, que Gentil também está no futuro, digamos assim, e essa é a grande perspectiva, essa é a espera que a gente tem, que Gentil continue evoluindo, né? E o agradecimento não adianta só falar do prefeito, do vereador ou do presidente, porque são as pessoas que aparecem, que vão ter o quadro na parede, que vão receber a medalha. A gente tem que lembrar daquele agricultor, daquela pessoa simples. Nós temos que lembrar daquele pai de família que muitas vezes precisou vender a sua propriedade para tratar um filho, para tratar uma família, e que na época muito apoiavam, seja a igreja, seja a escola, sem muitas condições, mas auxiliavam. Lembro de pessoas que na época vinham estudar à noite, quando se fez um supletivo, na época, não lembro bem, eu acho que era o Mobral, não lembro bem como é que era o nome, mas trabalhavam de dia por não terem condições e foram estudar à noite para trazer uma escola mais qualificada. Então, esse nosso abraço, essa nossa lembrança, essa honra, o mérito vai para todos, né? Quer seja o mais simples, quer seja o empresário que está gerando renda, quer seja aquele funcionário que é do chão de fábrica, o faxineiro, o funcionário público que abre as estradas, que mantém as estradas, que faz a folha de pagamento, todos. Enfim, ao jovem que muitas vezes deixa de ter uma oportunidade maior numa grande cidade para ficar cuidando do pai e da mãe, para auxiliar aqui e devolver um pouco do que conseguiu. Acho que esse é o grande mérito de Gentil estar no potencial que está hoje, e é um desafio para nós que estamos hoje, porque o vereador, o prefeito não é vereador, não é prefeito. Isso não é uma profissão. Nós estamos no poder executivo, no poder legislativo, e nós temos a obrigação de devolver para a população tudo que ela tem nos dado. Toda assim, a possibilidade, toda a aceitação que ela dá para nós, né, esse cheque em branco, esse desafio que ela acaba nos empregando e nos dando para que a gente continue trabalhando, evoluindo, buscando, com os pés no presente, sim, mas sempre com olhar no futuro. É assim que Gentil com certeza vai crescer e teremos orgulho, como já temos, de viver, de amar, de continuar e de fazer o nosso futuro, nossas famílias aqui no nosso querido município. O Gentil do futuro, a Gentil do futuro, falando de município, falando de cidade, eu vejo e sonho com uma Gentil inserida na região também como destaque. A gente vê que vários municípios aqui estão conseguindo uma excelência graças a investimentos na modernização, na geração de emprego. Eu poderia citar vários aqui, citaria Santo Antônio do Palma, Vila Maria, nosso município de Marau, que é nosso município mãe, que a gente tem um orgulho muito grande de, na época, ter nascido pertencendo a Marau, né, quando aqui então era vila, era distrito, e hoje nós vemos, graças ao empenho, a mentes abertas, a pessoas que se desafiaram a melhorar a vida de Marau, né? Hoje Marau é uma referência não só no estado, mas no Brasil, talvez.
Então eu vejo o Gentil assim no futuro. E a gente vai também trabalhar, estamos nos dedicando para isso. Um dos grandes passos, como eu falei anteriormente, é essa ligação asfáltica, que com certeza nos colocaria no mundo, porque a dificuldade hoje de você manter um transporte, de manter uma empresa é grande, e aí se você tiver essa manutenção de veículos ou você está fora de uma faixa importante, né, daqui a pouco dificulta. Então nós temos uma BR-285 que está ao alcance de nossas mãos e estamos aí começando com esse trabalho então de ligação asfáltica. A gente vê Gentil ligada aos todos os cantos do mundo aí, né, através do asfalto. Eu prevejo e espero a gente ver indústrias aqui, empregos gerados, não esquecendo de quem já está em Gentil, que é pequenininho, que precisa do apoio, do amparo, porque muitas vezes você investir no que é natural, do que é teu aqui, tradicional, é muito melhor que trazer empresas de fora, muitas vezes, que vêm com outras ideias, daqui a pouco para ficar um tempo e depois voltarem para a sua sede. Então é importante primeiro valorizar o que você tem em casa. Eu sempre digo que a maior torcida é a tua, né? Então se você souber respeitar o teu time, a tua torcida, você vai crescer. E aí sim trazer outras pessoas que venham somar e que queiram abraçar o Gentil como seu município. Talvez não de origem, mas de coração. Também espero que se façam projetos de habitação para que as pessoas tenham qualidade e que se continuem esses projetos muito bem instituídos, muito bem criados, que são da educação, que são da saúde, a questão do esporte, a questão da cultura, né? Esses projetos, a segurança pública, projetos que já existem e precisam de algumas adequações, alguns ajustes e principalmente que se tenha um olhar muito forte para a questão do idoso, que muitas vezes são abandonados. Algumas vezes eu brinco que as famílias deixam de ter um filho, deixam de cuidar do pai para cuidar do cachorro, para cuidar do gato. São importantes os animais, a gente respeita muito, mas as vidas humanas também são muito importantes. E o olhar principal é para as crianças, que elas não são o futuro, elas são o nosso presente. Eu tenho certeza e afirmo que todas as famílias que têm um filho trabalham para que esse filho tenha um futuro. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo da nossa saúde, do nosso bem-estar, para fazer o possível e o impossível pelos nossos filhos. Então, que se tenha esse cuidado com os filhos, com projetos sociais, com oportunidades. O celular é importantíssimo, com certeza, a tecnologia é importante, mas também tem que ter o abraço, tem que ter o afeto, tem que ter o carinho, porque uma pessoa que tem uma família com acalento, uma família com aconchego, um bom lar vai dar muito problema, muito menos problema na sociedade. É melhor a gente ter que perder 10 horas do dia daqui a pouco, ou 3 horas, o possível que a gente possa, para acompanhar o filho numa atividade, para se deslocar, para levá-lo para a escola, do que no futuro a gente ter que tirar ele da cadeia, ou tirar ele do vício, ou daqui a pouco perdemos um filho precoce, porque a sociedade é maldosa. A vida é muito boa, mas ela tem muitos desafios. Então a gente espera que Gentil, por ser um lugar pequeno, muito bom de morar e com certeza com grandes chances de evoluirmos, de crescermos, continue dando esse amparo para todas as famílias gentilenses e para todos que queiram vir nos visitar. No futuro, quando a gente for olhar, quem sabe, essa nossa entrevista, esse nosso enfoque, eu espero que a gente possa ver lá que as coisas aconteceram como a gente espera e como as pessoas de bem querem.